Eu vou falar sobre as 7 características da capa. As 7 características da capa. Há uma capa que Deus coloca sobre nós. E tem 7 características que eu quero destacar nessa noite. Não te preocupe que nós não vamos ir, meu Deus, 7 pontos a pregação, não, vou falar 7 características. Olha só o que diz, em 1 Reis 19:19, partiu pois Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Pode botar o 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta, pois que te fiz eu? Outra versão vai dizer, pois você sabe o que eu fiz com você. Elias tinha uma capa. E mais tarde, um dia eu vou trazer para vocês um entendimento sobre capas, sobre a importância disso. E você compreende, não esse aqui, não esse talite, mas sobre o que é capa no mundo espiritual. Elias estava passando e com a sua capa usando ela, de repente ele encontra Eliseu lavrando com 12 juntas de bois, e ele estava na última das 12, a 12ª, e os outros estavam à frente. E Elias passa por ali e vê aquele jovem que Deus já tinha mandado e dito que era para chamar ele. E ele simplesmente pega a capa e passa por cima dele assim. Aí ele entendeu o recado. Só que antes disso, tem algo importante que acontece. Elias inicia na palavra sem um princípio, sem uma genealogia, sem falar nem dos pais dele. Mas o espírito que Elias carrega, que está lá em Malaquias capítulo 4, diz que ele vai enviar nos últimos tempos alguém no espírito e no poder de Elias para convencer, né, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, isso vai acontecer, para que ele não fira a terra com maldição. Então, a unção da capa de Elias sobre Eliseu foi um chamado para que ele pudesse entender que ele estava sendo comissionado para fazer algo diferente. Sabe, a capa ela tem, já ouviu falar, o pentecostal gosta muito de falar de manto, né? Tá no manto e coisa e tal. O manto também é o mesmo sentido da capa. Existe o manto, quando abre o manto, desenrola o manto, está falando de um outro manto que enrola os rolos do livro no tribunal celestial. Esse é um outro assunto. Mas o manto, esse pentecostal, que é do fogo e coisa e tal, está falando disso aqui. Então, há um poder, há uma autoridade liberada através do manto profético. Quando ele lança aquele manto sobre Eliseu, ele está falando de algumas coisas importantes. Eu estava explicando aqui, ontem nos jovens, as cores. Aqui tem o dourado que fala da divindade, tem o azul que fala das coisas celestiais, do branco que fala pureza e santidade. Então quem carrega um manto, ele tem a sua vida nos lugares celestiais, porque Efésios 1:3 diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Nós temos o ouro da divindade, não que seremos deuses, mas é que nós carregamos a preciosidade de Cristo em nós, e Ele é Deus. Aponta para isso. E para você entender que as coisas preciosas desse mundo, na Nova Jerusalém, serão o lugar da sola dos nossos pés. As ruas serão de ouro. Para que você entender que o ouro nunca vai estar acima de você. Mas tudo que você valoriza nessa terra vai ser lugar de você botar os seus pés. Uma capa carrega essa nobreza de compreensão de que as coisas celestiais são muito maiores do que aquilo que o mundo pode te oferecer. O branco fala da pureza, fala da santidade. Ninguém recebe uma capa sem santidade. E sem santidade, ninguém verá a Deus. E não vai acessar as coisas celestiais. O detalhe é que todo mundo gosta de uma capa, porque a capa eleva você. A capa coloca você algumas coisas interessantes que eu vou falar aqui,
mas não vou dar todos os detalhes, tem um monte de versículo, mas daí você vai ficar aqui até as 2 da manhã, se eu for dar uma escola sobre capa, não é essa a ideia, mas quero contar algumas coisas. A capa, ela te dá um destaque, e muitas pessoas olham para a capa e desejam ter a capa de alguém. Queridos, cuidado com isso. Deus já te deu algo poderoso, Deus já te deu coisas que estão dentro de você e precisam ser só acessadas. Só que quando nós olhamos para o outro, e você olhar para a minha capa e dizer, meu Deus, como eu gostaria de ter essa capa do pastor. Então espere o tempo, não queira as coisas. Eliseu, então, um jovem que recebeu esse chamado, e ele não ficou interessado, preste atenção em Eliseu. O profeta mais conhecido lança a capa sobre ele e diz assim, você sabe o que eu fiz? E ele diz assim, só um pouquinho. Eu vou para casa, dar um beijo no pai e na mãe, me despedir, depois eu te sigo. Tem gente que se viesse o profeta com a capa de longe, ia correndo assim, me escolhe, me escolhe, me escolhe. Então quando você entende o que você carrega, você é ativado por Deus. Quando você espera receber de alguém, você sempre fica mendigando a atenção de outro. Tem um monte de crente mendigo que carece de atenção e ele não valoriza o que Deus deu. Há em você tesouros em vaso de barro. Deus colocou preciosidades aí dentro. E assim, mas o pastor não me reconhece, nunca me ativa, nunca me vê por causa dessa tua fala. É que você continua com o tesouro bem escondido. É difícil de achar. Porque quem murmura, enche o vaso de pedra. E é difícil. Eu falei pedra para ser manso, para ser leve. E é difícil encontrar o tesouro. Mas agora aquele que se submete, aquele que deseja ver assim, poxa, tem um pastor, tem alguém aqui, ei, olha o que aconteceu. Vou te dar aqui as falas, né? Olha o que representa a capa. A capa fala, a primeira coisa fala de paternidade. A unção de Elias vai devolver paternidade para você. Você precisa entender que uma capa não é algo para exibicionismo, é um chamado para a paternidade. Só recebe uma capa quem tem pai. Quem tem problema com paternidade não pode ser coberto. Então você precisa entender que aquelas pessoas que Deus coloca para você, coloca com uma unção de paternidade. Tem um pai que cuida de vocês, o Pai Celestial, e um sacerdote que tem uma função paterna, não paternalismo, função paterna. E sabe o que acontece? Quando a gente fala em função paterna, as pessoas não compreendem, porque ninguém mais honra os pais. Eles vão dizer, não, pastor, generalizou demais. Como ninguém mais honra os pais? Não, a sociedade contemporânea não honra. Eles gritam, discutem, levantam a voz, teimam, desobedecem, batem em porta do quarto. O que você está pensando? Exigem. Tem pais que eu atendo que são vítimas dos filhos, porque eles querem o melhor celular e o pai não tem condições de dar. Aí o pai faz lá um celular em 36 vezes, 24 vezes para pagar o melhor celular, para ele ficar assistindo pornografia na internet, enchendo a vida do demônio, se conectando com um bandido para se viciar, ou ainda fazendo nudes para tarados que está cheio. Ai, pessoal, que coisa forte. Não, eu vou falar aqui, porque está nítido isso. Meninas, eu atendo pessoas, meninas que estão sendo assediadas dentro de casa, no quarto, filhas de crente. E aí? E a mãe pagando lá a prestação, o pai se quebrando para dar o melhor celular, para um bandido entrar dentro da tua casa e ver cenas de nudismo da sua filha adolescente ou do seu filho. Ai, pastor, não é bem assim, é pior. Ou jogos com desafios de morte, onde os adolescentes estão se cortando e se matando. Morre, mais um funeral, mais uma conta, e o pobre do pai não tem que ficar pagando o funeral do filho e a prestação do celular ainda, para ficar sofrendo, e o diabo vem para matar, roubar e destruir, agonizando por aquela questão e dizendo assim, onde foi que eu errei? Desonra, porque faltou a capa de paternidade. E a maioria das pessoas que tem problema com o pai, ela não consegue ver autoridade.
Quem tem problema com o pai, quem tem problema com paternidade, não aceita a autoridade. Ele se rebela com qualquer um que quer direcionar a vida. O que esse pastor está pensando? O que esse líder está pensando? O que essa pessoa está pensando? Deixa eu viver minha vida. O crente Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai ver onde é que vai parar. Queridos, uma capa é paternidade, mas tem outra coisa também, é cobertura. A capa cobre você. A capa cobre você e te torna invisível. Preste atenção, isso é importantíssimo. Te torna invisível no mundo espiritual, nos ataques. Quem não tem cobertura está exposto. As pessoas que eu falo nesse lugar perguntam: quem é a sua cobertura? Eu falo: apóstolo Enéas, apóstolo Wagner, apóstolo René Terranova. São minhas coberturas, eu não estou descoberto. Inclusive, dia 13, né? O apóstolo Wagner vai estar aí com o apóstolo Adriano, com a apóstola Adriana, e o apóstolo Enéas e a apóstola Raquel. Yes! Eu acho o máximo, meu, que saudade, vamos estar aqui, que maravilha. Sabe onde é que é o apóstolo Wagner? Manaus, vai vir aqui. Que alegria, que bênção. Pastores que conversam comigo, que cuidam da minha vida. Tenho vários amigos e mentores, mas tenho meus pastores. Então, você precisa de cobertura. Outra coisa também fala de proteção. Cobertura no aspecto de invisibilidade no mundo espiritual. Proteção, a capa também estará seguro no oculto do seu pavilhão. Quando a Bíblia fala, está falando também dessa parte aqui da capa. A capa tem esse sentido. Se você for pesquisar o que é a capa bíblica, ela é um lugar, você vai ver, eu vou mostrar aqui para você. Quando dizia, nem toda casa judaica tinha porta. E daí o Senhor manda orar, entrar no teu quarto em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. E aí você vai a Jerusalém, você vai estar lá no muro que é chamado Muro Oriental, que chamam de Muro das Lamentações. Você vai encontrar alguns judeus orando dessa forma aqui. Eu vou mostrar para você o que é. Eles entraram no secreto. Não precisa ter um quarto. Quando tu vai orar, entra no teu secreto. E o judeu fica no muro assim, ó. Sabe por que eles balançam? Eles balançam porque eles dizem assim: eu sou uma lamparina acesa, esperando a volta do Messias. E a lamparina é aquela que tinha brasa, que precisava ficar balançando para não apagar. Por isso que eles oram assim. Mas eles não creem no Senhor Jesus. Não, eles não estavam preparados para ser igreja, mas eles continuam sendo o povo de Deus. O Mashiach que eles aguardam é aquele que vai voltar. Ele volta para nós como o Senhor da igreja, o noivo da igreja, mas volta também como o Messias dele que eles estão esperando. Então não se confunda. Quando Israel disser bendito é o que vem em nome do Senhor, ele rasga os céus e desce, e falta pouco. Então você precisa entender que tem proteção. Outra coisa, a capa tem ativação. Quando ele lança a capa sobre Eliseu, ele é ativado. E é ativado na paternidade também, porque ele vai lá se despedir dos pais. Quando você sair de algum lugar, quando Deus te chamar para algum lugar, nunca esqueça de onde você saiu. Tem gente que troca de paternidade, eu acho interessante isso. É tanta fraqueza assim. A primeira, troca por causa do que é famosinho na internet, troca por causa de uma situação que está acontecendo ali, mas nunca teve relacionamento e já fica chamando de pai. Eu sei quem é meu pai, eu sei de onde eu vim, eu sei quem foram os meus pastores, e até hoje eu honro eles, porque eu não vim do nada. E nunca me coloquei por vontade própria, eu não cheguei aqui e disse assim: eu sou o pastor de vocês. Não, eu fui enviado, eu fui chamado, eu fui comissionado, eu fui preparado. A capa que foi colocada sobre mim não foi roubada de ninguém. Não foi desejada e olhada, eu quero a capa daquele lá. E eu não vesti ela para dizer assim, vou me sentir mais especial. Não. Então eu quero dizer para você, a capa que Deus tem aí para você, que já está em você, só precisa ser ativada, diga amém. Naquilo que você foi feito para fluir. Porque tem gente que vai num congresso, aí falaram de líder, congresso da visão celular, eu quero ganhar, sair, ganhar. É um evangelista. Aí vai no outro, é sobre cura. Não, eu vou curar.
E vai no outro sobre ensino. Não, acho que eu sou mestre. Falta de identidade. Participe de todo o congresso, mas peça ao Espírito Santo para mostrar quem você é. Ativa aquilo que está no meu interior. Só que eu vou dizer para você algo interessante. Você pode participar de vários congressos, em vários lugares, mas nenhuma ativação externa acontece. Porque quem libera a nossa vida para prosperar são os pais. Tu pode atravessar o mundo e ir lá para Nova Zelândia, buscando alguém que ative você. Se você não saiu de casa, dando um beijo nos pais, e se despedindo, e reconhecendo com honra, não vai ser ativado nada. Ah não, pastor, não pode ser assim. É bem assim. Por isso que está cheio de gente perdida, levando pessoas de mal a pior, fazendo com que elas caiam, porque elas saem em rebeldia e tentam fazer o seu ministério, fazer o seu mundo, fazer a sua vida, e esquecem de honrar a casa que o gerou. Quem reconhece dons não é o pastor ativa, não é o sacerdote. Quem reconhece dons é a igreja. Como está acontecendo assim? Pessoas, a igreja do Senhor Jesus estava olhando para mim dizendo: Senhor, vai para as nações. Mas eu não falei nada de nações. Não, mas Deus vai te levar para as nações. As pessoas orando por mim assim: Deus está derramando um óleo fresco na tua cabeça. Eu não perguntei, eu não cheguei para alguém assim: diz para mim, tem algum óleo fresco sendo derramado na minha cabeça? Não fiz isso. Porque não é você que pede, é Deus que dá. E quando Ele dá sem medida, porque é da vontade dEle. Mas agora uma coisa, você tem que estar rendido diante dEle para dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Faz em mim o que o Senhor quer. Então nós estamos falando aqui das características dessa capa. Espero que você esteja entendendo a palavra. Nós já vamos chegar aqui. A ativação então não vem por tua vontade própria, vem por alguém que coloca a mão na sua cabeça, alguém que lança a capa sobre você, mas desperta em você honra. A igreja é um aprisco, não uma prisão. Ninguém está preso aqui nesse lugar. Mas também não fique olhando para o lado dizendo assim: pastor, já tem muito mais gente aqui. Não sei, acho que eu vou mudar de igreja porque está diminuindo. Eu não estou entendendo o que o pastor está falando. Querido, eu vou dizer uma coisa séria para você. Não é só você, metade do Brasil não entende metade do que é falado no Espírito. Porque são crentes só do final de semana, abrem a Bíblia só no final de semana e às vezes nem abrem porque está escrito ali. Enquanto está escrito ali, você nem abre a Bíblia, então o teu contato é zero com a palavra. Se o teu contato semanal é zero com a palavra, que mudança você vai ter? Porque se você é santificado pela palavra, você é mudado pela palavra, você é salvo pela palavra, tudo é pela palavra. Se você não tem contato com a palavra, então nada está acontecendo em você. E essa palavra aqui não é para bater em você, não, eu só estou te explicando. E daí as pessoas ficam procurando uma palavrinha que agrade o seu coração, de lugar em lugar. Então eu quero dizer para você, hoje é o tempo de você fortalecer o seu pé, fincar o seu pé. Aquele que não tem raízes, não frutifica. Vou repetir: quem não tem raízes não frutifica. Para de andar que nem um nômade. Nomadismo não é só algo da história que a gente aprende, também é um espírito. Tem estudado sobre o mundo espiritual, sobre libertação. Existe um espírito chamado nomadismo, onde a pessoa não consegue ficar no lugar. Outro, qual que tinha falado aquele dia ali, amor? Falei 3. Perambulo, é um espírito também de mendicância, onde a pessoa fica perambulando para tudo que é canto, e aquela vida meio assim, aquele estilo que não gosta de tomar banho, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer amor, é nada assim mais ou menos, né? Tu lembrou? Esse estilo aí é um espírito, queridos. E o outro ainda, deixa eu só me lembrar aqui dar essa informação para vocês. São 3 espíritos que você precisa se identificar aí. Aliás, reconhecer. Identificar, não se identificar. Vamos ver aqui qual é que é o outro. Andarilho. Perulambo, andarilho e nomadismo. 3 espíritos malignos que tomam conta da vida da pessoa. Perulambo, ele nem banho gosta de tomar. O andarilho, ele nunca tem paradeiro. Ele quer sempre estar andando para lá e para cá. E alguns andarilhos são recebidos na igreja como missionários, cuidado. Mas tem um espírito de andarilho. Nunca frutificam. E o nomadismo é aquela pessoa que não tem parada, não consegue morar numa casa, está sempre incomodado, ele muda para um lado, muda para o outro, não consegue ter raiz. Espírito maligno. Alguma coisa identifica com você? A boa notícia é que tem libertação.
E aqui não é para bater, é para identificar. Então, só frutifica. Salmo 1 diz assim: você será como árvore plantada junto a ribeiros. Árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, tem tempo para frutificar. As folhas não murcham e não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Você pode aplaudir o Senhor? É isso que a capa te dá. A capa te dá isso. Essa condição de ser alguém frutífero, arraigado no Senhor Jesus. Porque não é girar a nossa raiz. Nossa raiz é Cristo. Nós estamos alicerçados, fundamentados nele, junto de ribeiros, pois ele é a água da vida. Mas nós teremos um lugar fixo. E não teremos crise de ter que estar mudando. Todo que é lado. E quando você é uma árvore, os espíritos malignos, os levantes, são para que você seja arrancado e seja mandado embora. Sempre quando alguém levantar o dedo e mostrar assim, você tem que sair daqui, você tem que sumir, você tem que fugir, pode saber que alguém está indo contra o teu propósito. Alguém está querendo tirar aquilo que Deus te colocou no lugar para ser. Então, finque raízes e deixa Deus te prosperar, porque tudo que tu fizer, você vai prosperar no tempo certo. Você não tem esses espíritos. Oh, aleluia. Está quase no final, queridos. Manifestação. A capa te dá manifestação. Vamos lá para outro texto aqui. Em 2 Reis agora, capítulo 2. Olha só a autoridade. Quem tem paternidade, quem tem proteção, quem tem tudo isso que eu falei já a respeito da capa, ele é ousado. Quando você não mendiga dos outros, mas você reconhece o que Deus colocou em você, você tem autoridade e você é ousado. A mendicância espiritual se contenta com qualquer coisinha. Me dá uma migalhazinha aqui, por favor, derrama, põe a mão na minha cabeça, me dá um pouquinho da tua porção. Existe impartição, sim. Existe impartição, que é o dar aquilo que eu tenho sobre a vida das pessoas, mas não pela mendicância, porque o Espírito Santo me fala, eu preciso compartilhar com você. Não porque você implora. Quem implora nunca recebe a plenitude daquilo que Deus tem, porque tudo que você tem está no seu interior. E você só precisa de alguém que ative. E para ser ativado não é, pastor, bota a mão na minha cabeça e eu ativo, bum. Não, é você entender o que Deus tem para você. Mas você vai precisar de uma mão na cabeça assim para ativar. Mas olha só, ousadia é característica daquele que entende a capa que recebeu. Olha só. Verso 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Espera aí, o maior profeta o maior profeta da história, o moço dele que serviu, se não me engano, foi falado na escola profética lá que cerca de 20 anos ele serviu perto de 20 anos. A hora que ele disse assim: pede o que tu quiser que eu te faça. Todo o teu trabalho tem que ser intencional. Intencional. Intencional não é aproveitador, não é aquele que quer fazendo algo para receber, mas intencionalmente. O que aconteceu? Quando chegou no momento certo, Eliseu disse assim: não quero muito não, só a porção dobrada que tu carrega. Só tem essa ousadia quem tem paternidade, quem tem todas as outras coisas que nós já falamos aqui. E aí sabe o que acontece? Ativação. Olha o que Elias fala. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. O interessante é que a ousadia de quem honra arranca do outro aquilo que você precisa. O arrancar aqui é uma expressão forte, não que rouba, mas arranca, suga o que é necessário. A honra suga o que é necessário. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu quero isso, eu quero aquilo, pastor, ora por mim, pastor, faz aquilo lá, mas você nunca honra. A Bíblia fala que tem galardão para quem der um copo d'água. Estávamos andando no carro, voltando de Santo Ângelo, e minha filha citou esse texto, e a gente conversa umas conversas muito interessantes quando estamos andando, indo de Santo Ângelo, indo para Santa Rosa.
E daí diz assim, daí ela citou o texto que um copo d'água não perderá o galardão. Diz assim, pois é, mas está errada a interpretação. Tem gente que tem condições de fazer muita coisa, mas se contenta em dar um copo d'água e ainda quer recompensa por isso. Quem dá copo d'água tendo condições de dar coisas maiores nunca vai receber nada, porque é mesquinho, porque ele não é homem de honra. O copo d'água é o mínimo que você pode dar. Você não tem nada para oferecer. Você chega em alguém e você está recebendo um profeta num lugar, está recebendo um sacerdote num lugar, e você não tem nada para oferecer. Dá pelo menos um copo d'água que você vai ter galardão. Pelo menos um copo d'água para receber alguma coisa. Agora, se você tem condições de dar mais, não venha para o copo d'água. Não seja ignorante, porque as coisas não funcionam assim. Então, há pessoas que não conseguem entender. Por que ele recebeu o dobrado? Por causa que a honra de Eliseu, durante 20 anos, foi escancarada. Ele fazia o que precisava. Ele fazia o que era possível. E hoje em dia, o mundo da facilidade. As pessoas querem receber sem fazer nada. É um paternalismo, é uma mendicância, onde as pessoas querem assim, abençoa aí, pastor, abençoa aí. Até mesmo na internet, eu recebo centenas de pessoas que dizem assim, pastor, faz uma oração para mim ser liberto, faz uma oração para que tal coisa acontecer, faz uma oração para o meu marido voltar para casa, uma oração para minha esposa, não sei o que lá. E todo mundo quer uma oração que eu ponho a mão na cabeça assim. Não vou nem dizer a palavra, porque a palavra descobri que ela não é boa. Mas tipo, abracadabra, né? Abracadabra. Bum! Uau! Daí assim, ó, a pessoa ela tem essa expectativa. O pastor vai botar a mão na minha cabeça, mesmo online, né? Põe na tela assim. Aí vai orar por mim, e o que vai acontecer? Era o meu esposo que tem que voltar para casa. Ele termina a oração, ele já vai abrir a porta para ver se o marido já está voltando. Isso é fé, pastor? Não, isso é fé, isso é ignorância. Porque uma vida desgraçada de anos e quer que um pastor resolva com colocar de mão. Não vai resolver. Você precisa rasgar o teu coração diante do Senhor, ativar a capa que tem em você. Então, quando você honra, você recebe aquilo que Deus tem na proporção daquilo que Ele te chamou para ser. E olha o que acontece. E sucedeu que indo, verso 11, eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes rasgou-as em duas partes, um sentido de desespero, de rendição, porque estava perdendo o seu pai. Quem era o pai que ele está falando aqui? O seu mentor, o seu pastor, o profeta que cuidava da vida dele. Olha o grito da separação, daquele que ama e honra. Meu pai, meu pai. Só que a igreja hoje não grita mais, porque a paternidade não tem nem em casa, quanto mais entre os discípulos. Fazem de tudo para não ter um pai. E se você, preste atenção, se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso, é o que a Bíblia diz. Porque como que você vai amar a quem você não vê, se você odeia o que você vê? Ninguém pode dizer, Abba, pai, se olha para o seu líder, olha para o seu pastor e diz assim, isso aí, você não é meu pastor. Pai? Que pai nada. Um palhaço, que eu já ouvi falarem isso. Sabe por que você não recebe? Porque os princípios da honra foram retirados por Satanás de dentro da tua casa. Mas a boa notícia é que tem óleo fresco, nunca esqueça, sobre tua cabeça nessa noite. E restauração pode acontecer. Restauração pode... Não é bajulação. Eu não quero ninguém me chamando de papai no final do culto. Eu tenho 2 filhos, sou bem resolvido. Mas agora espiritualmente você precisa entender quem te gerou. Porque aquele que te gerou te faz prosperar. E prosperar não tem nada a ver com dinheiro, queridos. Tem a ver com a capa que você carrega. Aquilo que já foi colocado aí dentro, que Satanás está dizendo o tempo inteiro que não tem, que tu foi esquecido, que você não tem potencial, que você não consegue. Aí você fica desesperado tentando copiar alguém, mas você esqueceu que aí dentro tem algo do céu colocado no seu interior. Que só em você tem isso. Conversava com o apóstolo Ricardo Ribeiro, ontem à tarde, conversando com ele, passamos um bom tempo, nós vamos ministrar juntos, então estamos estreitando o nosso relacionamento. E daí, olha só, o apóstolo Ricardo Ribeiro é um homem reconhecido na nação, um dos homens que mais fez atos proféticos nesse país,
recebeu assim, já fez lives e esteve com homens importantíssimos na nação, profetas importantíssimos, entre eles o Dandunk. Para quem conhece o Dandunk sabe como é que é essa situação. Ele teve com vários, tem uma lista, e é uma pessoa que não precisava nem olhar para mim, porque quem eu sou na fila do pão, como diz o ditado popular, diante de um homem que viveu tantas experiências sobrenaturais. Mas ele me liga hoje de tarde dizendo assim: meu irmão, eu vi que tem uma graça de Deus na sua vida, e eu preciso aprender contigo algumas coisas. Deus disse assim: meu Deus. Diz assim: apóstolo, eu preciso aprender contigo. Eu disse: não, tem algo de Deus em você que eu preciso aprender. E eu olhando assim, digo assim: meu Deus. De novo, querido, não confunda a tua cabeça, não deixe Satanás lançar seta aí. Eu não estou me gabando, eu estou falando que quando você acessa o que tem no seu interior. O profeta Arnon senta comigo lá na escola profética no sábado à noite, antes da primeira ministração, e eu estava angustiado. Ele olhou ao meu lado e disse assim: tu está angustiado, né? Deixa eu te dar uma palavra. Você precisa entender o que você carrega. Você entrega demais para quem não está nem preocupado com o que você carrega. Você doa demais para quem não valoriza a tua unção. Eu vou te dizer uma coisa, meu amigo: a partir de hoje, você precisa virar uma chave na tua mentalidade e não entregar para quem não valoriza. Sabe? E isso vale para você também. Talvez você não tenha o conhecimento que eu tenho, você não sabe as coisas que eu sei, mas tem algo que só tem de Deus. E quando eu falava com o apóstolo hoje à tarde, esse amigo que Deus me deu, ele disse assim: eu preciso entender, porque eu estou pensando em fazer algumas coisas direcionadas ao ministério. E daí eu olhei para ele e disse assim: posso falar então o que eu vejo em você? Ele: por favor, fale. Eu vejo uma coisa que não tem em ninguém no Brasil, que só você carrega, e ninguém mais. Você está fazendo outras coisas por causa que, assim como eu, você é um generalista. Quem não sabe o que é isso, tem que estudar sobre isso. Generalista é aquela pessoa que consegue fazer de tudo um pouco e faz bem feito. Em tudo que fizer, faz bem feito, faz com excelência. Eu vejo que você é um homem assim. Entretanto, Deus colocou algo em você que só você carrega. E na nação já procurei e não achei ninguém que faça. E é nisso aí que Deus quer te usar e vai te prosperar. Ele perguntou e eu falei. E foi tão bom porque houve uma troca. Porque foi o Espírito que colocou isso na minha boca e colocou no coração dele. Sabe? Quando você se deixar identificar e parar de tentar ser, e deixar que Deus mostre para quem cuida de você o que você é, querido, você vai fluir, a sua vida vai dar certo, as coisas vão acontecer e você vai ser muito feliz. Meu Deus. 13, também levantou a capa de Elias, porque Elias foi ao céu e a capa caiu. Aí ele pega a capa de Elias, que agora estava na sua mão. Voltando, parou à margem do Jordão, tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou a pé seco. Você vai estudar a vida de Elias. 7 milagres extraordinários ele fez. Vai estudar a vida de Eliseu. Você vai encontrar 13 milagres. E você vai dizer: cadê o 14? Aí você lê um pouquinho, ele já morreu. E acontece algo. Alguém lança, num período de guerra, abre uma cova e lança uma pessoa ali, porque o inimigo está vindo. E quando lança aquele homem, encosta o corpo nos ossos de Eliseu. E o homem ressuscita. 14. Porque se Deus disse que era dobrado, mesmo que esteja só nos ossos, Ele vai cumprir. O que Deus faz, o que Deus fala, Ele cumpre na tua direção. Amém? Eu quero dizer para você, nessa noite, Deus tem algo novo para colocar na sua vida. E Deus vai fazer algo novo. Essa igreja aqui não é uma igreja comum.
Essa igreja não foi projetada para ser um templo de colher pessoas como tem em todas as igrejas aqui. Cada igreja tem... A nossa igreja não é uma igreja pastoral. Uma igreja pastoral, sabe o que é? É um aprisco que o pastor cuida das ovelhas, contra as ovelhas e está tudo bem. É bíblico. E daí ele vai lá, ele visita, ele toma chimarrão, ele abraça, ele vê como é que está. Daí vai lá, visita, aqui tem a região ainda interior, né? Vai lá, ganha um queijo, ganha um leite, vai acompanhar o irmão na vaquinha tirando leite. Esse é o pastor. Esse é o pastor. Toma um chimarrão às 5:30 da manhã com o irmão. Vai na casa do irmão e daí come aquela bacia de bolo frito com mate doce. Ah, coisa boa, o pastor veio aqui, nós ficamos conversando a tarde inteira. Eu tive pastores que faziam isso. Chega depois do almoço, chegava às 14 horas, era 6 horas ainda, e daí ele ia para frente da casa e começava a dar tchau, e daí conversava. Já conheceu alguém que vai para frente da casa e conversa mais meia hora de pé? E daí conversa e conversa. Essa é a vida do pastor. Agora olha bem para mim, se eu tenho esse perfil. Olha bem para mim se eu tenho esse perfil. Então não tenta extrair de mim o que eu não sou, porque eu não sou. Ah, mas tu é pastor, foi ungido pastor. Não, o meu perfil é outro. Eu sou doido, eu sou fora da casa. Terça-feira tem culto aqui, de cabeça do mês, festa de lua nova. Eu vou botar a igreja a marchar que nem uns doidos aqui, porque eu sou isso. Eu tenho minha veia atacado profético, nós vamos marchar, nós vamos declarar, nós vamos fazer umas doideiras. Eu me visto de gadita e vou para Manaus. E falo com mais de 5.000 homens, vestido daquele jeito que ele diz assim, ah, que ridículo, inventou isso aí. Não acho ridículo, para mim é o máximo, porque o meu perfil, é o jeito que eu sou. A nossa igreja é uma igreja apostólica. E apostólico é quem lança, projeta pessoas. Aqui de dentro vai ser os pastores, já estão saindo. Não queira que eu seja uma coisa que eu não sou, eu sou eu preparo ponta de lança. Eu preparo pessoas para a guerra. Eles vão andar. Só que assim, você não vai conseguir sentar comigo e tomar muito mato, não. Agora comer a gente come. Eu sempre digo assim, irmão, o pastor come. Eu estou bem redondinho, então tu vê que eu como bem, né? O pastor come. Então na hora que você for comer, querido, quer me presente, chama para comer. Comer a gente come também. Eu faço até 3 refeições, se tu quiser. Eu tomo café, almoço e janto. Viu? Ninguém dá um amém, nem um glória a Deus, né? Que gente muquirana. Não quer que judia o pão, né? Impressionante. É que pão não pode mesmo, porque tem glúten e eu não posso. Brincadeira, queridos, ninguém é muquirana, não. Só estou brincando aqui para você rir um pouquinho, estava muito sério. Mas você viu assim, ó, é nesses momentos que você me pega. Tu quer conversar comigo um bom tempo? Seja meu motorista. Vai viajar comigo aí, pega aí um trajeto de 22 horas. Uma mentoria top, né? Eu tinha que tomar água, né? Porque estava ficando sem voz. Eu com garrafinha tomando água para tanto falar. Imagina só, que tempo precioso. Fábio e Lidia se juntam também. Muita conversa. 19 horas de ida, 22 de volta. E muita conversa. Pouca comida. No começo não comeu muito. É assim. Daí alguém pode olhar e dizer assim, tá doido? O pastor só escolhe. O Aldair chegou ontem aí. E já está... Não, queridos. Vamos falar em quilometragem rodada, né, Jorge? Quantos quilômetros já? O Jorge comigo ali, levando, eu não gosto de dirigir. Aí vamos falar em milhas, né, pastor Vanderlei? Alguns quilômetros. 14 horas atravessando o oceano juntos até Israel. Então assim, ó, você se coloca... E teve mais pessoas que já viajou conosco. Mas eu preciso estabelecer qual é que é o meu perfil para você compreender. Deus vai dar pastores para você. Me ame do jeito que eu sou, por favor. Porque eu nunca exigi nada de você para estar aqui sentado nessas cadeiras. Não tem uma placa lá, nenhum controle de qualidade, não tem uma placa na porta dizendo, passa essa linha aqui, o pastor vai te avaliar para ver se tu pode entrar na igreja. Nunca fiz isso. Só que o incrível é que eu passei já por vários controles de qualidade como pastor. Várias pessoas chegam assim, não, o pastor tem que ser assim, o pastor tem que ser assado. O pastor... Para. Deixa eu ser o que Deus me chamou para ser. Amém? Porque quando você reconhecer o que eu sou, Deus vai revelar o que você é. Eu vou repetir. Quando você reconhecer e aceitar e amar do jeito que eu sou, Ele vai despertar quem você é. E aí você vai começar a fluir. É? A minha esposa diz que ama. Obrigado. É possível, viu? 22 anos. É possível. Então, 22 anos casado, mas o tempo que a gente
Namorou, se conheceu? Então, é um bom tempo. É possível me amar, queridos. Se coloque em pé. Eu não sei se hoje foi uma pregação, se foi um testemunho, mas uma coisa eu sei, o Espírito do Senhor está aqui nesse lugar.